resolveu fechar linhas, né, com os americanos, né, porque muito acima de qualquer coisa vinha o lado econômico, né? Os Estados Unidos eram uma nação. Os Estados Unidos comprou a lealdade do Brasil. Exatamente. Aliás, então, eu queria anunciar que a minha lealdade também está à venda, se algum de vocês quiserem. Então, para o nosso pontapé inicial, a gente está aqui nesse momento fazendo uma regressão até o final dos anos 30, quando o Brasil era uma ditadura, né, realmente calcada no modelo das ditaduras da época, que foram criadas muito por conta do medo da expansão do comunismo no mundo, né? Então o Brasil tinha um ditador que perseguia, torturava e matava os seus opositores, né, políticos. O Estado Novo, em 1937, foi uma tentativa de fazer qualquer coisa parecida com o que estava sendo feito em vários países europeus, né, principalmente Alemanha e Itália, né, que puxavam esse bloco todo, né, do nazifascismo. Sim, e Espanha e Portugal, né? Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Argentina, com Perón. Sim, e o bloco do leste europeu. Não, mas desses a gente não fala. E ali também tem uma coisa peculiar, né? Que teve um momento que todo mundo lembrou que a Alemanha tinha feito um pacto de não agressão com a União Soviética. Então o Stalin e o Hitler resolveram dividir a Alemanha Central entre eles, né? Então eles invadiram a Polônia e dividiram a Polônia ao meio, né? Metade era da Rússia, metade era dos alemães. Quanto o Palmeiras e o Flamengo se unirem. Imagina assim, duas coisas horrorosamente más unidas. É o Hitler e o Stalin unidos. Ou o Inter e o Grêmio, né, se uniram. Não! Pois é. Então é isso, gente. O nosso pontapé inicial aqui, o Brasil acabou se tocando, né, de alguma maneira. Acho que a gente tem que se tocar aqui também, de resumir um pouco essa história, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas o Brasil... Esse é o objetivo. Inclusive, por favor, cerrem as cortinas, quem está fora não entra, quem está dentro não sai, até amanhã. Exatamente. A sala muerta, né? Então, o Brasil acabou... Até tem um episódio muito interessante que eu coloquei aqui no meu livro, que é a participação efetiva de um cara que era muito inteligente, que era o Oswaldo Aranha. O maior de todos, né? Só podia ser gremista, inclusive, é verdade, era mesmo. Dizem que o Vargas, ele tinha o diabinho aqui, que era o Dutra, né? E o Góes Monteiro, às vezes eles se revezavam, o diabinho aqui, e o anjinho aqui, que era o Oswaldo Aranha. Falava, o pessoal aqui desse lado, os nazistas estão mandando ver lá na Europa, a gente tem que fazer um negócio igual a eles, né? O Hitler é o maioral, né? O Hitler era uma espécie de, sei lá, os Beatles da época, o Hitler e os nazistas eram, né? Estavam estourados na parada. É porque ele é fã dos Rolling Stones, por isso que ele falou. E desse lado aqui, o anjinho aqui, era o Oswaldo Aranha, que falava, olha, Vargas, não vai na hora desses caras, que os alemães acabaram de dar uma pedrada na casa de Marimbondo, a guerra vai acabar para eles daqui a pouco, eles não vão ter como dar uma siderúrgica para a gente, nem nada. Então, vamos conversar aqui com o Roosevelt, que é o cara que vai liberar aí a parada para a gente. Foi o que aconteceu. Então, duas coisas. Eu fiz a palestra de abertura desse evento no Quitandinha. E eu, como vocês já estão vendo, sou uma pessoa brilhante, fantástica, admirável, assim, radiosa, né, inteligentíssima, que atrai todo mundo e hipnotiza, até por causa da minha modéstia, né? Uma das coisas que atrai as pessoas a mim é a minha modéstia. Então, modestamente, eu falei no Quitandinha, que foi no Quitandinha que se assinou a declaração de guerra do Brasil ao eixo do mal. Até aquele momento, o Brasil não sabia se ia se aliar com a Alemanha nazista ou com os Estados Unidos. E o Brasil foi comprado, porque a Alemanha ofereceu uma siderúrgica para o Brasil. E a Alemanha era o império da siderurgia. Mas os Estados Unidos também era o império siderúrgico e também ofereceu uma siderúrgica para o Brasil, que existe, que é a Volta Redonda, em troca do Brasil entrar na guerra a favor dos Estados Unidos. E aí o Roosevelt veio ao Brasil, Franklin Delano Roosevelt, e disse a seguinte frase: Vargas é um ditador em defesa da democracia. Hein? Como é bom! A palavra não é uma coisa maravilhosa, a palavra serve para qualquer coisa. Inclusive eu poderia mentir que vocês são inteligentes e dizer, olha que plateia inteligente. E está dito, embora não seja verdade.
Né? E aí você pode dizer o que quiser com a palavra. E o cara diz essa É muito frase. legal essa autoajuda que a gente está passando aqui hoje. A gente vai terminar isso aqui hoje com a autoestima lá no alto. Não, porque sabe por quê? Porque a pedra angular para a pessoa se modificar é saber da sua ignorância. Então vocês têm que chegar em casa hoje, olhar no espelho e dizer assim, como eu sou ignorante. Porque eu só leio o livro dele, eu não meu vou livro, mais ser ignorante. Eu vou ler o Eduardo Bueno, eu vou ler o Baroni e eu não vou ser mais ignorante. Porque a saída da ignorância é fácil, basta você decidir. Só que o primeiro passo é você saber que você é ignorante. E sabe por que eu estou falando isso? Sempre fala, a Paula já viu 1 milhão de palestras minhas. Porque um dia eu estava andando na rua, depois de ter tomado um chá de ervas, e aí tinha muito sol na minha cabeça e eu concluí que eu era um ignorante, que eu não sabia porra nenhuma da história do Brasil. E eu fiquei com muita vergonha, porque eu, que nem vocês, eu odiava o colégio, odiava história, odiava física, odiava matemática, queria que meus professores morressem, que meus colegas morressem. Eu sempre fui uma pessoa má, como vocês estão vendo. Só que daí eu sempre fui uma pessoa má, mas eu nunca fui uma pessoa má e burra. Eu era só ignorante, mas eu não era, porque burrice é uma coisa, ignorância é outra. A ignorância você pode transformar. E eu disse, eu vou saber, eu vou ler. E hoje, como vocês estão vendo, eu tudo sei. E o que eu não sei, eu invento. E como vocês não sabem nada, qualquer coisa que eu disser, vocês vão acreditar, porque vocês são ignorantes. Então eu gostaria que vocês saíssem daqui com a autoestima de vocês dividida entre uma muito baixa autoestima, que é a consciência da ignorância de vocês, e com uma altíssima autoestima de dizerem, não serei mais ignorante. E ao não ser mais ignorante, você está pronto para mudar o mundo, no mínimo o teu mundo, e não se aliar com nazista, nem com fascista. E mesmo quando tu te aliar com a democracia, tu também dizer, pô, é democracia, mas o cara foi capaz de dizer essa frase. Ele é um ditador em defesa da democracia. Nesse sentido, eu prefiro a frase de um outro presidente americano que também se chama Roosevelt, que era um canalha, um escroto, um filho da puta, chamado Theodore Roosevelt. E quem quiser saber sobre ele pode ver o meu canal Buenas Ideias, porque ele veio para o Brasil em 1913 e fez uma viagem pela Amazônia em conjunto com o Rondon. Então é o último episódio do meu canal, é sobre a viagem do Rondon e do Roosevelt pelo Brasil. E eu falo bem quem é o Roosevelt. E uma série na HBO sobre essa visita dele, chama O Hóspede Americano. E sabe o que ele disse sobre o canal do Panamá? Os caras chegaram e disseram assim, literalmente, eu digo muito palavrão, eu sei, mas nesse caso é um palavrão que está citado na história. Eu não vou inventar essa frase. Essa frase é uma frase histórica. Chegaram para o Roosevelt e disseram assim, o presidente do Panamá é um filho da puta. E ele respondeu, sim, eu sei, mas ele é o nosso filho da puta. Né? Então, nesse caso, é melhor que dizer, é um filho da puta, mas é nosso, do que dizer, é um ditador em defesa da democracia. E aí o Brasil se alia com os Estados Unidos, e o pai do Baroni, como era um trouxa, foi lutar na guerra, porque só trouxa é convocado para a guerra. Eu, que sempre fui rico, e graças à ignorância de vocês que compram meus livros, estou ainda mais rico, jamais irei para a guerra. É isso aí. Foram 25 mil trouxas, né, para... 25 Olha, eu já vi um trouxa saindo ali que não quer, que quer continuar. Ah, tá bom. Pois é. O que ele falou? Fala aí da participação, quem foi para a guerra? Fala do teu pai e por que ele, feito um trouxa, foi para a guerra e quantos brasileiros foram, e quantos morreram e o que eles fizeram. Eu acho que a gente tem várias abordagens sobre a questão militar, né? E a gente podia regredir um pouco aqui e falar um pouco sobre como os militares acabaram sempre se intrometendo na história do Brasil. É impressionante. Acho que é assim em muitos países, mas no Brasil tem uma coisa assim, os militares acabaram ficando com esse papel, né, como uma força paternalista de equilíbrio, mas na verdade o equilíbrio passou longe, né? Porque os caras assim, né? Tipo, era pistolão na testa de todo mundo. Então, acabou que a gente tem esse problema na nossa história, porque é natural que alguma hora a situação penda para uma forma de se resolver pela força. Mas aí
tem aquele velho ditado, né, do grande herói do Bolívar, né, que falou: maldito seja o soldado que levanta a arma contra o seu povo. Né? E acho que isso a gente ainda não conseguiu resolver direito na história do Brasil. Então, a gente estava falando agora há pouco, né, da declaração da República, que na verdade foi um golpe militar, foi uma situação extremada. E a gente aqui no Brasil, por conta desse problema sério de não levar a educação para o povo, a gente fica rendido, né, com essa situação onde a força acaba sendo demonstrada, né, e às vezes uma minoria, né, uma oligarquia ali, uma minoria armada, uma minoria armada acaba tomando as rédeas, né, da nação, e a coisa continua pendendo para quem quer se favorecer disso, né, de alguma forma, grupos econômicos, né, famílias, coronéis, enfim. E o que aconteceu com a entrada do Brasil na guerra, de certa forma, foi um reflexo de toda a situação político-econômica que estava passando pelo país, né, porque quando a gente se alinhou com os americanos, o que se esperava com isso era o quê? Benefícios. E esses benefícios aconteceram, né, porque o marco zero da industrialização do Brasil foi a usina siderúrgica de Volta Redonda, que foi financiada pelos americanos e tudo que veio de lá, o equipamento, as máquinas, né, que beneficia aço. O Brasil ainda não tinha uma siderúrgica, né? Em 1940 o Brasil ainda não tinha uma siderúrgica. Então a gente estava mais atrasado assim da época da Revolução Industrial. O Brasil ainda não era. Nós estávamos, você sabe, a idade da pedra e a idade do ferro. O Brasil continuava na idade da pedra. Basicamente isso. Então, quando o pessoal viu também que os alemães não iam conseguir cumprir aquelas promessas, né, que o Eduardo estava falando que a siderurgia alemã é uma potência, né, o grupo Krupp, né, que era uma siderúrgica secular. Que faz elevador até hoje, nos elevadores, cara. Eu não ando, vou pararam de quando eu fiz o Krupp, agora aqui, ó. Não, eles pararam de fabricar canhão e passaram a fabricar elevador, menos mal, né? Melhor assim, né? Então, quando eles viram que a Krupp não ia poder dar as siderúrgicas, que tinham prometido 2 siderúrgicas no Brasil, aí eles resolveram se alinhar aos americanos, até por conta de uma posição estratégica que o Brasil tinha, porque quando a guerra começou, quando os Estados Unidos entraram na guerra, o norte da África, o norte da África era um ponto muito estratégico. A guerra começou com os americanos ali, eles começaram a mandar soldados e equipamento, né, de guerra para o norte da África, para ajudar os ingleses a derrotarem os alemães que estavam lá se escondidos, os italianos também. Os italianos se ferraram, os alemães se ferraram, os americanos entraram na guerra ali. E aí o nosso litoral aqui, Natal, era o ponto mais próximo da África, um pouco mais de 3.500 quilômetros de distância. Dava para ir nadando. O problema são os tubarões, né? E aí o Brasil acabou tendo esse papel estratégico também. Os americanos, que não são bobos nem nada, você está falando do Theodore Roosevelt, né? Ele no final ali no começo ali do século XX, os americanos eles estavam tentando. Manda essas crianças aí atrás, a merda. Eles estavam tentando Fui eu que mandei. se expandir economicamente, né, geopoliticamente. E algumas horas eles chegaram a usar as armas para isso, né, no México e tal. A Venezuela, eles financiaram lá a situação lá que privilegiou o canal, né, eles acabaram tomando o canal do Panamá, devolveram agora nos anos 80. Então os americanos não eram bobos, né, então eles resolveram começar... Olha, essa é uma das grandes informações novas do dia de hoje. Os americanos não eram bobos. Bobos são os brasileiros. Por favor, anotem aí, especialmente você que é um palhaço brasileiro, típico palhaço brasileiro, o único brasileiro vestido a caráter. Por favor, anote aí, os americanos não eram bobos. Exatamente. Acabou que os americanos tiveram que participar da Primeira Guerra Mundial também, por conta de situações lá, afundaram o navio deles, aí foi uma agressão, e aí eles tiveram que devolver, né, a agressão com a entrada na guerra. E aí os americanos ficaram com aquele trauma da participação na Primeira Guerra Mundial, porque morreu muita gente,
o americano médio não gostou daquilo porque não era uma guerra americana, era uma guerra lá na Europa, né? Então os americanos começaram a ficar com um certo isolacionismo quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Eles não queriam saber de participar de outra guerra e não queriam saber de ações militares, porque custava muito dinheiro. Os americanos se endividaram, né, com a Primeira Guerra Mundial também. Então essa balança comercial lá na Europa, nos Estados Unidos, começou a ficar de um lado para o outro. E aí os americanos perceberam que eles poderiam ajudar a Inglaterra e até mesmo a União Soviética na luta contra os nazistas. Eles começaram a produzir arma. Então começou o lobby da arma ali, né? Os americanos até hoje têm uma indústria armamentista com uma despesa gigantesca. É que eles adaptaram a indústria automobilística deles. Eles tinham inventado, os alemães inventaram o automóvel, a Mercedes e tal, mas o Ford, Henry Ford, inventou a produção em massa de automóveis. Então eles adaptaram os parques fabris industriais deles para, em vez de fabricar automóvel, fabricar arma, que eles vêm fazendo até hoje. Então, assim, e além do que, não caía bomba em cima das fábricas deles também. Né? Os alemães começaram a fabricar lá avião e tanque, e aí começaram a bombardear, os ingleses começaram a detonar a indústria alemã, então isso prejudicou muito o esforço deles de manter aquela situação toda. Os alemães invadiram, tomaram a Europa Ocidental em 6 meses, eles eram donos de quase toda a Europa, né? No começo dos anos 40. Né? Então, é importante a gente ter essa visão do que estava acontecendo com a geopolítica mundial, para poder entender, né? Porque eu estava falando aqui que a Segunda Guerra, todo mundo sabe quem era bandido, quem era mocinho, o cara do bigodinho lá, e depois o cara do charuto, todo mundo sabia quem era bonzinho, quem era bandido, né? E foi o que a gente precisava perceber, os interesses que existiam atrás disso. E o teu pai? E o teu pai? O meu pai, cara, ele morava numa pensão em São Paulo, ele era funcionário público. Os amigos dele já tinham recebido o telegrama para convocação, né, para ir para a guerra, e ele, conversando com os amigos na hora do jantar, acho que eu não vou ser convocado, porque eu já sou funcionário público. Aí entra o dono da pessoa, seu João, chegou um telegrama aqui para você, era a convocação dele. Aí ele teve que vir para o Rio de Janeiro para ficar sob treinamento e acabou embarcando no 2º escalão. Os brasileiros chegaram lá na Itália para lutar. Assim como o Paralamas do Sucesso é uma banda de 2º escalão no rock brasileiro, o pai do Bi Ribeiro também lutou. Não, vamos falar de subliteratura, mas esse é outro assunto. Né? Geração Bi. Vamos fazer um MMA aqui até o final. Mas aí, bom, enfim, a história do meu pai é a história desses 25 mil caras que tiveram que ir lá lutar numa guerra que eles não tinham ideia do que seria, né, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil é um país de 4º mundo, como eu estava falando, né? O Brasil não tinha direito a um exército, uma força militar que fosse moderna. Eles tiveram que se adequar rapidamente ao padrão do exército americano para poder lutar junto das forças americanas. Então, em um período de quase 1 ano e meio, 2 anos, o Brasil teve que fazer um esforço gigantesco para treinar o seu exército para poder participar de ações militares. E foi isso que aconteceu quando o Roosevelt passou aqui rapidamente, voltando de uma conferência muito importante em Casablanca, onde ficou definido com o Churchill e com o Stalin que a guerra seria contundente, né? Eles não aceitariam rendição da Alemanha, né? Teria que ser uma rendição incondicional. Então, quando o Roosevelt voltou de Casablanca, em janeiro de 43, ele deu um pit stop aqui em Natal, né, para dar uma mijada, e encontrou com o Vargas. E o Oswaldo Aranha, para mijar uns palhaços brasileiros. E o Oswaldo Aranha, que não era bobo nem nada, ele falou pro Vargas, bate com o tamanco na mesa que a gente tem que participar militarmente dessa guerra, senão a gente vai ficar de lado, né, das decisões. A gente precisa aproveitar isso para entrar no bonde das grandes nações, né, aliadas. Naquela época já estava se falando sobre a ONU. Sobre a ONU, que surgiu ali, e o Oswaldo Aranha foi um dos primeiros presidentes da ONU, né? Só isso, só podia ser gremista. Então foi o que aconteceu. Quando o Roosevelt passou aqui, o Vargas preparou a Arapuca para ele e falou, olha só, a gente quer mandar um efetivo brasileiro
E é claro que o Roosevelt muito, né? Beleza, então vamos lá, vamos em frente. E aí ele aceitou aquela encrenca, né, que seria mandar brasileiros porque a gente também tem que fazer o seguinte, o Brasil já tinha tido essa participação vexatória na Primeira Guerra, tá? Se o Brasil tivesse entrado com hard power, como se chama, se o Brasil tivesse modernizado... Cara, eu sou um pacifista como todo hippie, né? Mas, cara, uma coisa é a minha posição pessoal, outra coisa é nós estamos tentando falar aqui do Brasil como supostamente um país com ambições mundiais, de potência. O Brasil teve essa chance na Primeira Guerra de modernizar o seu exército e entrar na guerra às ganhas. Mas o exército brasileiro era de uma fragilidade brutal, tanto é que o Miguel Pereira, que é o cara que é o médico sanitarista do Rio de Janeiro, hospital, Miguel Pereira, diz a seguinte frase: o Brasil é um vasto hospital. E quando foram convocar o exército brasileiro para a Primeira Guerra, os caras tinham verme, tinham aquelas barrigas da água, eram uns fodidos, tuberculosos, ou seja, vocês, o povo, né? Não eram assim pessoas incríveis, que nem eu, loiros de olhos azuis, maravilhosos, nitidamente superiores, basta olhar. Eram vocês. Aí os caras disseram, não dá para lutar com essas pessoas. E o Brasil não quis. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, até o Brasil ainda tinha um exército basicamente com o modelo francês. E toda a tradição do exército brasileiro, desde o fim da Guerra do Paraguai, era francófona. E o exército já tinha dado uma guinada gigante, já era americanófilo, já era inglês ou americano. E aí quando o Roosevelt disse, tá bom, eu aceito, seria que nem você aceitar uns brasileiros para disputar futebol americano nos Estados Unidos. Era um campeonato de futebol americano. Então, quando é que tu prefere? O Otamendi, com aquele... ou o Neymar, aquela bicha que fica rolando, assim, saltando. O Neymar é uma ótima foca mestrada, entendeu? Para botar a bola no nariz. Mas nós não queremos habilidade, nós queremos força bruta, nós queremos futebol violento. Era futebol americano. Aí disseram, tá, os brasileiros vão jogar futebol americano. Bom, a grosso modo é isso exatamente o que aconteceu, né? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o modelo da teoria da escola militar que era aplicado no Brasil foi o modelo francês. Inclusive veio um general muito famoso, Weygand, chefe de uma comitiva militar francesa ao Brasil, para treinar, né, os oficiais, treinar os nossos soldados dentro daquela doutrina militar, em teoria dos vencedores da guerra, né? Se é que teve vencedor na Primeira Guerra Mundial, que foi a guerra mais maluca que existe no mundo, né? A Primeira Guerra Mundial, uma coisa sem nexo, maluca, um monte de gente morrendo à toa. Então é basicamente isso, a guerra das trincheiras, né? A guerra de posições fixas, né? Que você tinha que sobrepor as posições fixas. E aí era uma guerra moda antiga. E o que começou na Segunda Guerra Mundial? Os alemães imprimiram uma guerra moderna chamada Blitzkrieg, né, que era a guerra relâmpago, a guerra de mobilidade, tropas aéreas, né, forças aéreas e tropas terrestres avançando e tal, e bomba para todo lado, e tanque passando por cima de todo mundo. E era basicamente isso o novo modelo militar da época, que os americanos tiveram que se adequar também, né, porque eles estavam com aquela política lá de não intervencionismo. E quando eles foram atacados em Pearl Harbor, né, naquela praia lá no Havaí, tinha uma frota... Tinha onda? Tem onda nessa praia? Dá onda nessa praia? Havaí? Claro que tinha. Agora tem um navio lá. Não tinha nada na Bahia, cara. Uma reentrância, não tinha uma onda, cara. Ali claro, na Bahia, porque, né, para poder os navios ancorarem ali tudo. E os americanos que não eram bobos nem nada, eles tinham interesses, né, lá no Oriente. Assim como os ingleses, assim como os franceses, eles tinham colônias lá, né? Enfim, uma das coisas até que aconteceu com o final, já no meio da Segunda Guerra Mundial, com o final da Segunda Guerra Mundial, foi que essas grandes potências, né, colonialistas, né, era chegado o fim dessa era das colônias, né? Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, a Índia conseguiu também a duras penas a sua independência. A Índia é um país gigantesco, a China também estava ali numa guerra civil terrível, né? E o legal é que na Índia não tem nenhum chinelão, só tem assim,
Pois é. Gente, As tropas hindus Sim. falam sobre os Gurkha. Sim. Uma faquinha, cara, eles passavam os alemães, faca lá, cara. Bom, mas como vocês já viram, ele teve problemas com o pai dele e ele não falou nada do pai dele. Mas isso também tem Estou tentando, ele não está deixando. Não, é que se vocês quiserem saber a história do pai dele, aí vocês comprem a porra. olha só, eu tenho até uma notícia. Nem precisa comprar. Porque a Ler é um evento tão legal que a própria Ler comprou alguns livros para distribuir Tá, aqui. mas o verdadeiro motivo é o seguinte, o livro fracassou. Só que, não, o livro é um sucesso, encalhado, está super vendido. Desovando Fica quieto, não é Porque verdade. o meu, se vocês quiserem, O dele, não, também, assim, ó. comprar. Tem aqui Ó, pra. o meu que calhou, né? Tá aqui, ó. Tem 4 Eduardo Bueno e tem livros do Baroni também. Tá Vou levar pra super bem casa. vendido, viu? Tá vendendo super bem. Mas a gente queria também dar um presente para as pessoas que ficaram aqui. Algumas já têm o livro, então se tiver o livro do Baroni pode ganhar esse aqui do Eduardo Bueno. Se já tiver os dois, de repente pode ganhar e dar de presente para alguém. Eles vão autografar no final. Mas só ganha quem fizer pergunta e tem que ser pergunta inteligente, também não pode ser pergunta complicada. Ó, já tá cheio de gente levantando o dedo. Tá, vamos lá, vamos. Pode fazer pergunta para um, para outro ou para os dois, tá? Primeiro aqui e depois ali. Obrigado pela pressão. Bom dia, gente. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de falar com vocês. Meu nome é Breno, sou daqui de Petrópolis. Minha pergunta para o Baroni é o seguinte: seu pai tendo ido para a Segunda Guerra Mundial e tendo participado de treinamento militar, a gente sabe que no militarismo, para você conseguir um monte de coisas com grupos grandes, é aquela coisa, o soldado obedece, não questiona, e assim o exército romano conseguiu fazer aquelas estradas subterrâneas, etc. e tal. Você acha que isso teve alguma influência na sua gênese musical, por causa da disciplina, do estudo da bateria, alguma coisa assim? Não era para ser tão inteligente assim a pergunta. Obrigado. Porque você é um baterista reconhecido internacionalmente, então tem a questão da musicalidade, tem a questão da técnica. E sem disciplina, você não alcançaria isso. Então, você acha que isso teve alguma influência? Garanto que o Baroni trouxe o Breno de casa para fazer. O Breno acompanha o Baroni em todos os lugares onde ele vai e faz sempre essa mesma pergunta, porque não é possível que uma pessoa nascida em Petrópolis tenha tanta inteligência assim. Cara, obrigado pela pergunta. É até curioso você tentar associar uma coisa com a outra, porque não tem absolutamente nada a ver. Que pergunta burra que tu fez. Uma coisa, apesar de... acho que tem muita gente que eu sei que começou a tocar bateria, porque já tocava tambor no exército, né? Numa fanfarra, alguma coisa assim. E a gente sabe a história do tambor dentro da história militar, né? Os tambores ditavam a marcha dos soldados, ditavam o tipo de formação de ataque ou de recolher. Antes da corneta, o tambor fazia isso, né? Depois a corneta entrou e tal. Os toques, né, que referência a... Sim, porque o sopro é um instrumento muito superior ao instrumento de percussão e só as pessoas luminosas tocam sopro. Chama blow job em inglês. O que você me perguntou me lembrou de uma história muito peculiar, assim, porque lá em casa, voltando a falar do meu pai, né, lá em casa a gente sabia que ele tinha ido para a guerra. E a gente via o nosso pai como aquele herói silencioso, igual dos filmes de guerra que a gente via na televisão, né? Então a gente tinha aquela ideia, né, meio romântica do nosso pai como aquele herói. E ele sempre falava que a guerra foi horrível, que ele viu muita gente sofrendo, destruição, morte. E ele nunca falou se matou alguém ou não, se ele deu tiro em alguém, ele nunca falou isso, né? Então ele nunca botava a coisa assim, ele nunca glamorizou esse assunto pra gente. Muito pelo contrário, meu pai não era militar, ele era apenas um reservista que foi convocado. Né? E ele teve que cumprir lá o papel dele, senão ele seria preso, né? Seus direitos civis, né? Sei que eu já interrompi demais, mas é que isso é importante. Não, pode interromper, o Bob Dylan lançou a sua autobiografia, né? Chronicles.
no qual há todo um parágrafo que ele fala que todos os tios e parentes dele próximos foram lutar na Segunda Guerra e todos eles voltaram e não davam nenhuma palavra, nunca disseram se tinham matado alguém, se tinham dado um tiro, só disseram que tinha sido uma experiência horrivelmente traumática e que eles não desejavam isso nem para um torcedor do Internacional de Porto Alegre. Está escrito no... E aí, para terminar, eu me lembro que quando eu era pequeno eu gostava muito de brincar de soldadinho, brincar de guerra, os apetrechos que meu pai trouxe da guerra, capacete, cantil, marmita, não tinha arma, é claro. Ele na verdade tinha trazido um monte de arma alemã de souvenir, e aí ficou no saco de bagagem dele, ficou no navio, todo mundo falou, não, pode ir para a parada que a gente vai levar tudo para o quartel. E no quartel roubaram tudo. E a coisa mais preciosa que ele tinha trazido era um livro do século XIX, do Lavoisier, com uma capa de couro que ele achou numa casa destruída, ele levou, era a coisa mais preciosa, ele botou na porra daquela sacola e sumiu. Era mais valioso que jogaram fora o livro. Pois é, deve ter jogado fora. Não, se bem que nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. E aí, para terminar a história, eu gostava muito de ver filme de guerra quando era criança, brincar. E aí eu montava aviãozinho, etc. Mas eu fui salvo pelos Beatles, né? E quando eu comecei a ouvir música e gostar de Beatles, e querer entender o que eles estavam cantando e tal, fui fazer um curso de inglês, aí comecei a gastar minha mesada em disco dos Beatles. Então eu fui salvo pelos Beatles. Boa tarde. Obrigado, Eduardo, por me chamar.